né? Agora, pessoal, eu vou colocar, porque é difícil ouvir, eu vou até soltar mais um pouquinho a pregação do Hélio Bianco. Espera aí, escapou aqui. Só para vocês verem, ele já está entrando na posse da terra dos judeus, porque eles só pensam em coisas materiais. Proprietário de chácaras, de fazendas ou de terreno da cidade. É uma escritura temporária. A terra é do Senhor. Eles têm esse temor de Deus. Mas no Brasil, irmão, um país livre, democrático, capitalista, nós temos lá o dor também. Então o que nos resta, irmãos? Observarmos bem. Quem subirá no lugar santo do Senhor? Quem entrará, como diz aqui, irmão? Quem subirá no lugar santo, no monte do Senhor? E a resposta, aquele que é limpo de mãos. Que as nossas mãos não venham se sujar, irmãos. Olha aí, aquele que é limpo de mão. Aí ele já fala de si mesmo, irmão, não vamos sujar nossas mãos. Você tá maluco? Tua mão é suja desde quando você nasceu. Desde quando você... Presta atenção. Eles não conseguem enxergar. O texto tá falando do Rei da Glória. A própria... gente, é incrível porque o texto fala o Rei da Glória e eles não enxergam. Ouça. Como nada dessa vida. Que as nossas mãos não venham ser colocadas naquilo que não nos pertence. Ah, mas eu nunca roubei. Bem, mas olha o que você faz. Olha como estão as suas mãos. Se quando você ora, você pode levantar mãos limpas. Que a mão de cada um de nós não venha se sujar com nada. Irmão, não é só pegar um objeto que não é nosso, que mancha nossas mãos. O irmão tem a sua esposa. O dia que a tua mão, com a intenção sensual, for sobre... Você vê que a pregação deles, gente, é um discurso de boas regras. Ele está fazendo um discurso, uma pregação, ensinando bons modos. Isso não tem nada de evangelho. Ele lê o Salmo 24, que é uma passagem, é um salmo messiânico, está falando do filho, aliás, está falando do próprio Deus, o Rei da Glória, e eles não conseguem enxergar isso. Eu acho que já deu. Vamos colocar a pregação do pastor? Vamos, pessoal. Vamos colocar. Eu peço que vocês prestem atenção, tá? Nessa pregação. Agora você vai ver o que realmente o Salmo 24 está falando. E aí você faz uma comparação. Observa, anotei aqui, o foco para o Hélio Bianco no Salmos 24 é terras que Deus dá para quem Ele quiser. Inclusive, Ele deu lá para os judeus, e aqui na terra as regras é diferente. É isso que ele está falando ali, tá? E aí, quem é que pode subir no monte do Senhor? Né? Ele quer subir no monte do Senhor. Aí a palavra de Deus está falando quem é puro, limpo de mão, quem não fala enganosamente, quem não acha a palavra enganosa nele, né? Então, o Hélio Bianco, eles não conseguem ficar sem se autocolocar no centro da pregação. Eles acham que a Bíblia está falando do CCBano. Até 110 anos pregando, achando que a Bíblia fala deles. Porque a vitória é deles, porque Deus vai virar o cativeiro deles, porque Deus vai entrar na vida deles, porque Deus vai fazer coisa para eles. E nada disso é verdade. A Bíblia só fala do Rei da Glória o tempo todo. E é o que nós vamos ver agora nessa pregação. E eu faço um pedido para você, meu irmão, do fundo do meu coração. Ouça essa pregação. Essa pregação é bíblica, tá? Não estou mostrando aqui, para fazer... Não é para fazer uma comparação para poder diminuir a CCB, nada. Essa comparação é só para abrir os teus olhos, para fazer com que você acorde. Você está sendo ensinado por indoutos e homens cegos. Se você continuar a seguir estes homens, o Rei da Glória falou que você vai cair no buraco junto com estes cegos. Vamos colocar aqui para você ouvir, ó. E aí, pessoal, eu vou até responder, eu não sei se tem a ver aqui, eu tô vendo um comentário só do Flávio, eu acho que ele tá respondendo a alguém, e eu vou falar, vai ter CCBano que vai falar isso aqui. Mas eu fui buscar uma palavra na CCB, e aí eu fiquei liberto disso, e aí eu fui... Gente, eu não duvido que possa acontecer alguma coisa na sua vida. Isso não tem nada a ver com o evangelho, nem com Deus, nem com salvação. Porque tem várias nuances na Bíblia que nos colocam com a barba de molho. Uma, você vai ver lá, Mateus capítulo 7.
crentes, não é pessoas do mundo, igual vocês falam, pessoas do mundo, não é pessoas do mundo, são crentes que chegaram perto de Jesus e falaram: Senhor, nós profetizamos em teu nome, Senhor, nós fizemos maravilha em teu nome, Senhor, nós curamos em teu nome. E ele vai falar: sai de perto de mim que eu não te conheço. Alguém fez essas coisas. Quem foi que fez então? Jesus fala que nem conhece. Aí amarra outra passagem bíblica que o próprio Senhor Jesus disse: cuidado, virão profetas falsos e farão maravilhas e obras, e se possível enganariam até os escolhidos. Olha aí o alerta. Então como que eu posso identificar, saber se uma obra, um milagre, uma libertação veio da parte de Deus? Quando essa obra glorifica a Deus, quando essa obra é exposta ao evangelho. E geralmente esses tipos de obra vão acontecer no meio dos incrédulos, porque as obras que a gente lê na Bíblia foram feitas para chamar a atenção de pessoas que não conheciam o evangelho. Chamando a atenção dessas pessoas, então era pregado a palavra de Deus para elas. Porque para o cristão convertido, Deus não nos prometeu nada além da volta de Jesus Cristo. Não fique esperando segurança, proteção, barriga cheia e farta, porque todas essas promessas foram feitas para os judeus no Velho Testamento. Para a igreja de Jesus Cristo, Jesus já nos preparou dizendo: tomem cuidado daqui para frente, vão persegui-los, vão maltratá-los. É isso. Agora eu vou colocar a pregação aqui, tá? Desse pastor, e eu peço que vocês prestem atenção. Gente, Salmos 24, eu garanto, se você ouvir essa pregação, não ouvir com ira, não, esquece o Josafá. Se você não gosta de mim, esquece, fala: não, eu vou dar um crédito para esse camarada, ele tá falando tanto, eu vou ouvir essa pregação, Tira tudo que tá do seu lado e fica de frente, assista e ouça, por favor, pro seu próprio bem. Vamos colocar aqui agora Salmos 24. Lembrando, acabei de colocar a pregação do Hélio Bianco, aonde o foco da pregação é o próprio CCBano, que Deus tem coisas, que a terra é dele e Deus dá para quem ele quer, e que eu sou limpo de mão e puro de coração. Então, irmão, não vamos roubar nada de ninguém, para que a gente possa subir no monte do Senhor. A passagem está falando que ninguém pode subir. Aí se apresenta alguém. Vamos ouvir aqui, tá, pessoal? A pregação realmente é impactante e incrível. Paul Washer, vamos colocar aqui, um pastor batista lá dos Estados Unidos, e tem um brasileiro do lado dele traduzindo, tá? Ele vai estar traduzindo para a gente entender. Ouça aí. For just a moment, to bring this to an end. Eu queria encerrar aqui, então, olhar uma coisa por um instante. At two things that the resurrection and the ascension do for us. Que duas coisas que a ressurreição e a ascensão fazem por nós. The first one, I want to go to Psalms chapter 24. Primeiro eu gostaria de ir para o Salmo 24. This is called the Ascension Psalm. Esse salmo é chamado de Salmo da Ascensão. It was used in Israel for that purpose. Foi usado em Israel com esse propósito. And the early church also adapted it. Gente, eu garanto que eu só vou fazer essa interrupção, só essa, tá? Ele citou uma parte aqui que é importante vocês prestarem atenção. É o Salmo da Ascensão. Presta atenção, por quê? Porque nesse salmo está falando do retorno de Cristo. O retorno glorioso e triunfante. Ele volta tão grande que é mandado as portas levantarem mais. As cabeças, não é a cabeça, é a madeira de cima da porta. Levantem as portas, levante os umbrais, porque vem o Rei da Glória, maior e triunfante. Ouça, por favor, ouça. A igreja primitiva também adaptou.
to apply to Christ's ascension. para aplicar a ascensão de Cristo. Now look very carefully Agora ouça atentamente. at verse 3. Verso 3. Who may ascend to the hill of the Lord? Quem subirá ao monte do Senhor? Who may stand in his holy place? Quem há de permanecer no seu santo lugar? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to falsehood and has not sworn deceitfully. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. The question being asked is this: A pergunta a ser feita é a seguinte: who can go to heaven? quem é que pode ir para o céu? Who can stand in God's presence? Quem é que pode ficar na presença de Deus? And then we have the qualifications. Aí nós temos aqui as qualificações. Now let me ask you a question. Então deixa eu fazer a pergunta. Do any of you qualify? Algum de vocês preenche as qualificações? No. Não. No one. Ninguém preenche. Does Adam qualify? No. Adão não qualifica. Does anyone qualify? Mas será que alguém se qualifica? No. No. No one qualifies. We look at all the people of God throughout A history, gente pode observar qualquer pessoa do povo de Deus através da história and no one e qualifies. ninguém é qualificado o suficiente. But then Mas aí we see Jesus, nós vemos a Jesus, the Son of God. o Filho de Deus. But not only the Son of God, Mas não só o Filho de Deus, He is truly man. ele também é verdadeiramente homem. He is truly our brother. Ele é realmente nosso irmão. He is flesh of our flesh and bone of our bone. Ele é carne da nossa carne e osso dos nossos ossos. Not only was He raised from the dead, Não somente ele foi ressurreto but dentre os mortos, he ascended up into heaven. mas ele foi assunto aos céus. And as He ascends up to heaven, E à medida que ele sobe aos céus, He comes to the very gates of glory ele chega nas portas da glória as a man, como um homem, as our representative, como nosso as representante, our brother. como nosso irmão. And He says to those gates, E ele diz àqueles portões, verse 7, verso 7: lift up your heads, O gates, levantai, ó portas, as vossas and be cabeças. lifted up, O ancient doors, Levantai-vos, ó portais that the eternos, King of glory may come in. para que entre o Rei da Glória. Spurgeon says it this way: Spurgeon coloca da seguinte maneira: at the sound of a man's voice, ao som da voz de um homem, all the inhabitants of heaven gather together. todos os habitantes do céu se reúnem. All the angels of glory run to the wall. Todos os anjos de glória se aproximam da And they parede. look over the wall. E eles olham em cima do muro And they say, who is this? e eles perguntam: quem é este? Verse 8. Verso 8: Who is this King of glory? quem é o Rei da Glória? What man would dare lay his hand to the latch of this door? Qual homem ousaria colocar a mão No man. nesta porta? No man has ever come here. Nenhum homem jamais chegou nesse Who portal. are you? Quem é você? And then he cries out again. Aí diz novamente. They say in verse 8, who is the King of glory? Eles dizem lá no verso 8: quem é o Rei da Glória? And the Lord Jesus replies, E aí Jesus responde: the Lord strong and o mighty, Senhor forte e poderoso, the Lord mighty in battle. o Senhor poderoso nas Lift up batalhas. your heads, O gates, Levantai, ó portas, as vossas and be cabeças. lifted up, O ancient doors, Levantai-vos, ó portais eternos, that the King of glory may come in. para que o Rei da Glória entre. And for the first time in all of history, E pela primeira vez na história da humanidade, the doors open to a man, os portais se abrem a um homem and he walks into glory, e ele entra na glória. and all the angels fall prostrate before E him. todos os anjos se curvam diante dele. But he walks into glory, Mas ele entra na glória not by grace, não pela graça, but by his own virtue and merit. mas pelas suas próprias virtudes e méritos. Do you remember that when Esther approached the king, Você lembra quando Esther se aproximou do rei? she had to wait, Ela tinha que esperar, because if he did not set forth his scepter, porque se o rei não abaixasse o seu cetro, she would be killed for walking into the throne room. ela seria morta por entrar no lugar no recinto mais sagrado do rei. I mean this with all the reverence that I can muster. Eu queria falar isso com toda a reverência que eu puder. No one can go into that throne room. Ninguém pode entrar naquela sala do trono. But Jesus walked in. Mas Jesus entrou. Now listen, Escute, he did not wait at the door. ele não esperou na porta. He did not wait for the scepter to be extended to Ele him. não esperou que o cetro abaixasse para ele. He knew who he Ele was. sabia quem ele era. He knew it was his right. Ele sabia que era direito dele. And he walked up to the very throne of God. E ele se aproximou do trono do próprio Deus. And he sat down at his right E hand. ele sentou do lado direito de Deus. And
And he said, "It is finished." E ele disse, está consumado. And the Father said, "It is finished indeed." E o Pai disse, de fato está consumado. Now what you need to Você understand, tem que entender. some people say this, Algumas pessoas dizem o seguinte: well, I don't understand what's the big deal. eu não entendo qual é a grande ideia aqui. Because before the incarnation, he sat on the throne. Porque antes da encarnação ele sentava no trono. Do you want to know what the big deal is? Você quer saber o porquê que isso aqui é importante? Now he sits on that throne, Agora ele senta nesse trono, not only as God, não somente como Deus, but as your brother, mas como seu irmão. flesh of your flesh, Carne da sua carne, bone of your bone. osso dos seus ossos. And even before the Father, E mesmo perante o Pai, he is not ashamed to call you brother. ele não tem vergonha de te chamar de irmão. This is our Jesus. Esse é o nosso Jesus. Now, some of you are saying to yourself, Alguns de vocês estão dizendo para si mesmos: wow, uau, I never heard anything like eu this nunca ouvi before. nada assim antes. Let me tell you Deixa eu dizer para você uma the coisa. same thing that Job said. Mesma coisa que Jó disse. With regard to the gospel, Em relação ao Evangelho, we haven't even seen the outside rim of its glory. a gente ainda nem sequer viu a glória que circunda. We've not reached any mountain here. A gente não chegou em nenhuma montanha aqui, não. We haven't even reached the hills of the glory of the gospel. Nós não chegamos nem nos pequenos montes da glória do Now, if Evangelho. you're a preacher, Então, se você é um pregador, and I know some of the preachers e here, eu conheço alguns pregadores aqui, you know everything I'm saying, você sabe o que eu estou dizendo, and you know it better than e me. você sabe melhor do que eu. But I'm going to say this to every preacher here. Mas eu vou dizer isso a todos os pregadores aqui. This is our task, Essa é a nossa tarefa. not to walk out on a platform and entertain people, Não chegar lá num púlpito e entreter as pessoas. not to talk about some vision we had of prosperity. Não falar sobre alguma visão que a gente teve de prosperidade. Our task is to be alone with God hours and hours a day, Nossa tarefa é estar a sós com Deus horas e horas por dia. studying His Word hours and hours a day, Estudando a sua palavra horas e horas por dia. reading the fathers who went before us hours and hours a day. Lendo os homens de Deus que viveram antes de nós, And horas then e horas por dia. we come every Sunday into the pulpit, E aí a gente chega todo domingo lá no púlpito, exploding with the glory that we have seen, explodindo com a glória que a gente wanting viu. to make known the scriptures to people, Querendo explicar as escrituras para as pessoas. wanting to make known Jesus. Querendo trazer Jesus a elas. We could gather together here Nós poderíamos nos juntar aqui, nos unir aqui. for the next 100 years, Para os próximos 100 anos. preaching on nothing but the gospel, Pregando nada além do Evangelho. bringing every preacher in the world who truly knows the gospel here, Trazendo todo o pregador do mundo que realmente conhece o Evangelho aqui. having them preach 24 hours a day. Pedir para pregar 24 horas por dia. Then we could bring back all the greatest preachers from church E aí history, a gente poderia trazer todos os bons pregadores da história da igreja. from those who sat at the feet of the apostles, Desde os que estavam aos pés dos apóstolos, to the great reformers, até os grandes reformadores, to the Puritans, até os puritanos, to the early evangelicals, até os primeiros evangélicos. and they could set before you for 100 years things you have never heard. E eles poderiam dizer a vocês por 100 anos coisas que vocês nunca And ouviram. at the end of that, E no final disso, you will have known nothing about the gospel. você ainda não terá sabido nada sobre o Evangelho. Remember what I said my first night here Lembra do que eu disse a primeira noite que eu cheguei aqui? with regard to the second coming? Em relação à segunda vinda. You will know everything about the second coming Você pode saber tudo da segunda vinda. on the day that he comes. No dia que ele chegar. But you will be in glory for an eternity, Mas na glória você vai estar lá por uma eternidade. and you will still not have comprehended the glory of God in the gospel of Jesus E Christ. você ainda não terá compreendido a glória de Deus no Evangelho de Cristo. This is eternal life. Isso aqui é vida eterna. They would know God, Eles conhecem, vida eterna é esta: conhecer a Deus and that we would know Jesus e Christ. o seu único Filho, Jesus Cristo. It is a journey that begins the moment you're converted, É uma jornada que começa no início da sua conversão. and it does not end in heaven. E ela não termina no céu. It never ends. Ela nunca termina. Why? Por quê? Because God is infinite. Porque Deus é infinito. Now I know I've gone over time, Eu sei que eu passei um pouquinho do tempo, but let me just share this. mas deixa eu compartilhar isso aqui. When you talk about heaven, Quando você fala do céu, when you sing about heaven, quando você canta acerca do céu, streets of gold, ruas de ouro, gates of pearls, portais de pérolas, mansions, mansões. don't you know that after a few years all of that will get old? Você não imagina que depois de alguns anos tudo isso vai envelhecer? There's a philosophical problem when we talk about eternity. Tem um problema filosófico quando a gente fala da eternidade. No matter how glorious it is as a creation, Não importa quão gloriosa ela é como criação. creation is finite.
criação é finita. What will keep us from literally going mad? O que vai nos manter não insanos, isto é, ainda sãos, With boredom. sem ficar assim chateados, sem ficar cansados de tudo aquilo? This is the answer. A resposta é a seguinte: God is infinite. Deus é infinito. His glory is infinite. Sua glória é infinita. Let's say that there are days and nights in heaven, just to say it. Vamos supor que haja dia e noite no céu, só por ilustração aqui. You get up one morning. Você levanta uma manhã, You have a revelation of God você tem uma revelação de Deus that is so surpassing the revelation that you had the day before, que é tão maior em relação à revelação que você teve no dia anterior, that if your heart was not strengthened, que se o seu coração não fosse fortalecido, the beauty would kill you. a beleza daquela revelação mataria And you você. rejoice in that glory. E você se alegra naquela glória. And then you go to bed. E aí você And dorme. you get up the next morning. Aí você amanhece outro dia. And the next morning E na próxima manhã. so surpasses the glory of God that you saw the day before, E a glória ultrapassa a que você viu no dia anterior. that if you were not transformed, Que você não fosse transformado, the beauty would drive you mad. a beleza deixaria você louco. That's what makes heaven, heaven. É isso que faz do céu, The céu. infinite glory of God, A glória infinita de Deus. revealed in the glory of Christ. Revelada na glória de Let's Cristo. pray. Vamos orar. Glória a Deus. Agora eu vou fazer alguns apontamentos aqui. Isso é para você ter uma ideia, meu irmão, da congregação. O que é uma pregação bíblica? Antes de eu fazer o meu apontamento, eu preciso de dizer uma coisa que eu tenho certeza que o que eu vou falar agora vai entrar no seu coração pro resto da sua vida. Todo pregador verdadeiro que prega pelo Espírito Santo, ele faz com que o seu amor por Jesus aumente. Se o lugar que você está não cativa o seu amor por Jesus, é porque essas pregações são falsas. Todo pregador genuíno que prega o evangelho verdadeiro da Bíblia, ele faz com que a glória de Deus fique maior na sua vida e com que você passe a amar a Jesus cada vez mais. Se você não sente amor por Jesus, meu irmão, se você ouve uma pregação dessa e ela não mexe dentro de você, é porque você ainda não foi ressuscitado. Você ainda é um morto e a ira de Deus permanece em cima da sua cabeça. Acorda, meu irmão. Agora eu vou explicar alguns pontos, eu vou falar dessa pregação maravilhosa. Como eu vi o irmão falando aqui, o Robert, ele falou há pouco atrás, falou assim que essas pregações aumentam o nosso amor por Jesus. Porque a pregação verdadeira, genuína, ela traz entendimento para você compreender o tamanho da obra que Deus fez. E isso, quando você começa a entender, você começa a amar mais a Deus. Você começa a amar mais a Jesus e a glorificar cada vez mais a Deus, tá? Lembra quando eu falei para você sobre a pregação do Hélio Bianco aqui, que ele fazia uma pergunta retórica, que é o que está no texto: quem pode subir no monte do Senhor? Quem é limpo? Quem é puro? Nessa passagem está dizendo que todos têm culpa diante de Deus. E conforme o pastor acabou de pregar, e eu fiz um apontamento de uma parte em que vai entrar nisso que eu estou falando agora, ele diz assim: nós, irmão, todos nós vamos entrar pela graça. Jesus não entrou pela graça, ele entrou pelos seus próprios méritos. Jesus é o único que se encaixa naquela descrição. E a glória da volta de Jesus, o que espantou os moradores do céu, eles correram para a grande muralha e ficaram olhando um homem como nós, irmão, carne e osso, entrando na glória de Deus, e tão grande que foi dado ordem para que levantasse a cabeça das portas, para que os umbrais se aumentassem. Quem é esse? Eles perguntavam entre si: quem é esse? Esse é o Rei da Glória.
Esse é o Rei da Glória. Então, a pregação bíblica, esse texto bíblico, Salmos 24, ele está falando sobre o Cristo, o glorioso Deus. São revelações de Deus para nós. A revelação que está aqui, essas passagens bíblicas estão aqui para nos mostrar quem é Deus. O tamanho da glória de Deus. Se você está em um lugar onde o pregador não consegue enxergar isso, é porque ele ainda está cego. Ele é morto, ele não deveria estar com a Bíblia aberta na frente dele, principalmente pregando para uma multidão. Essa pregação do Hélio Bianco, isso deixou claro o quão perdidos eles estão. Lembra quando eu falo isso? Porque eu falo aqui para vocês há bastante tempo. Todos os lugares que os irmãos da congregação Cristiana no Brasil abrir para ler e para pregar, você vai sempre ser o centro das atenções, o que é uma heresia e um absurdo. Agora, você já parou para pensar o tamanho do erro e da gravidade que esse Senhor cometeu? Ele sacou Jesus Cristo desse texto. Ele sacou o Rei da Glória. Ele arrancou do texto o grande Deus e colocou quem? Você, irmão, um pobre, miserável pecador. Ele saca o Rei da Glória e coloca o CCBano. Isso é um crime, irmão. Isso é um crime, não poder. Quando eu vi essa pregação, eu confesso, quando eu vi o Hélio Bianco pregando isso, irmão, o meu coração gelou e eu falei: hoje eu não tenho mais um pingo de dúvida que estes homens nunca foram convertidos. Nunca nasceram de novo. Eles foram convencidos por uma regra que eles mesmos criaram. E eles acalmam a alma deles, né, com esse discurso: eu estou obedecendo essas regras, então Deus não vai me condenar. Simples assim. Rapaz, isso é um perigo muito grande, irmão. Isso é um perigo. Este salmo, quando eu vi o Hélio Bianco falando no culto, vamos abrir Salmo 24, eu falei: meu Pai do céu, hoje eu fiquei apreensivo, porque eu falei: hoje a gente vai descobrir o que realmente são esses homens. E eu confesso, irmão, eu torci para estar errado, mas quando ele começou a pregar na mesma linha que eles sempre pregam, eu falei: estes homens realmente são mortos, já estão velhos, adiantados na idade, ou seja, perto de ir embora, vão morrer na incredulidade. Irmão, vai ter muita gente sendo condenada que acha que está salvo. Tem gente de cabelo comprido, né, que não bebe, não fuma, né, não pega nada de ninguém. São pessoas, né, que têm um comportamento assim de um cidadão exemplar. Mas isso não é salvação. A salvação acontece por meio da fé em Jesus. E se você ouve uma pregação dessa e o seu coração não arde, não mexe dentro de você, clama a Deus, porque você está morto. Você está 30 anos dentro de uma igreja, 20 anos dentro de uma igreja, e as pregações que você ouviu por tantos anos não aumentou o seu amor por Jesus Cristo, é porque alguma coisa de muito horrível está acontecendo lá dentro. Muito horrível, porque não tem como. Os pregadores verdadeiros e genuínos, ele faz com que aumente o amor em nosso coração por Jesus, porque na pregação deles, Jesus aparece como o grande Salvador, como o Rei da Glória, está sempre mostrando o Cristo. Mas na congregação, não. Observa, irmão, analisa você mesmo.
tá? Analisa você mesmo. Você tá sozinho aí, às vezes, me ouvindo agora. Vou te fazer uma pergunta. Responda com sinceridade para você mesmo. Quantas vezes nesse ano você falou o nome de Jesus Cristo que não fosse de forma obrigatória dentro da igreja? É lógico. Não é porque é falado em momentos obrigatórios, a abertura do culto, a abertura de oração, quando está cantando o hino. Eu falo você falar de Jesus Cristo com orgulho, com amor, falar de Jesus com prazer, falar de Jesus com o desejo de que esse sentimento que você tem por ele seja transferido para mais pessoas. Quando você falou de Jesus? Eu te conheço porque eu fui um CCBano e eu sei que você vai falar nenhuma vez. Nenhuma. A própria igreja não prega sobre Jesus Cristo. Essa é uma pregação, ela não carece de eu pensar se é Jesus. Não, ela própria fala do Rei da Glória. O nome do Rei da Glória está no texto lido. E o homem não conseguiu pregar. Ele simplesmente isolou o nome de Jesus. Isolou e pregou para si mesmo. Eles se auto-jactaram. A pregação do Hélio Bianco é de que eles são zelosos e de boas obras, por isso é que nós vamos subir no monte do Senhor. Isso é uma tremenda heresia. Ninguém pode subir no monte do Senhor. Você viu a diferença de uma pregação bíblica, irmão? Quando você é convertido de verdade, você não consegue ficar mais dentro da congregação simplesmente por esse motivo que você está ouvindo aqui hoje. Quando eu falo isso, às vezes a pessoa acha que eu tenho raiva ou eu estou falando isso por raiva. Não! Quando você entende o evangelho, que o evangelho na verdade é no seu todo, a gente nunca vai entender ele totalmente, não tem como, mas quando você compreende o evangelho, o foco, você não consegue mais ficar ouvindo o que eles pregam na CCB. Você não parou para pensar que tem algo estranho? As pessoas começaram a ler e a estudar a Bíblia, elas vão embora da congregação sozinha. Você pode falar, alguém podia dizer, foi influência do fulano. Não, a pessoa começa a ler sozinha. O Espírito Santo começa a abrir a mente da pessoa. Eles vão embora. Por quê? Porque eles não conseguem mais ficar ali dentro. Porque essas pregações que eles fazem machucam um cristão genuíno. O cristão genuíno, ele fica abatido quando vê Jesus Cristo sendo jogado de lado, tomando a glória de Jesus, porque eles sacam Jesus do texto, tirando ele fora. Isso machuca, isso afronta. O último culto que eu estive na congregação, eu saí chorando, não estou exagerando. Na hora que ele falou o lugar que ele ia ler, eu não aguentei mais, eu peguei a pastinha, que todo CCBano tem uma pastinha. Eu tinha minha pastinha, eu peguei e fui embora chorando. Porque eu falei, aguentei até onde eu consegui, não dá mais para ficar aqui dentro, ouvindo essas pregações demoníacas, querendo enganar o povo, ocultando a glória de Jesus toda hora. Eles não pregam de Jesus, não falam de Cristo. Cristo é glorificado apenas nos hinos, porque não foi os CCBanos que fizeram os hinos. E eu ali dentro esperando, a hora das pregações era a hora mais dolorida e mais doída, porque quando eles liam, não via a hora de acabar aquelas pregações para poder ir embora. Meu irmão, tudo que eu estou falando aqui não é para te machucar, não é para te ferir, é para abrir os teus olhos, e eu não posso fazer nada além do que falar. E agora eu
peço apenas que Deus, pelo seu Espírito Santo, possa tocar os... Oh, Deus. Não dá para entender, gente. A coisa é tão clara, mas é tão clara e a gente não entende. Como é que vocês não enxergam isso? Vocês estão presos aí, amarrados, com medo de sair daí de dentro. Vocês não têm medo, né, de estar dobrando-se de joelhos para a maior enganação da vida de vocês. Se você acha que o charlatão que te enganou, que levou o seu dinheiro embora, foi uma coisa horrível, você acha que a pessoa que te passou a perna no negócio foi coisa horrível, isso nem se compara com o tamanho da enganação que você vive. Você vive uma fantasia, irmão. Uma fantasia. Está aí diversas provas, o povo indo embora, as pessoas começaram a conhecer outros pregadores e os olhos começaram a se abrir, as pessoas estão lendo a Bíblia e estão indo embora, os anciões não conseguem rebater os críticos. Por que será? Porque aqui está falando a verdade. Nós estamos falando a verdade. Salmos 24. E ele disse que você, irmão, é só não roubar nada, não desejar nada que não seja seu, que você pode subir no monte do Senhor. Você percebeu o tamanho da enganação? Você entendeu quando eu falo agora aqui, com todas as vênias, na verdade, mas eu falo aqui que estes homens são enganadores, fraudadores do evangelho. Você consegue entender agora, irmão? Você consegue entender? O evangelho, a Bíblia só aponta para Jesus, irmão. Você e eu não somos nada. Nós não merecemos ser abençoado, ganhar dinheiro, ter cativeiro virado. Não, irmão. A graça, ela é muito grande para nós, depois de tê-la, pensar em qualquer coisa dessa terra. Como Deus disse a Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Por que ele falou isso? Um convertido de verdade, um convertido genuíno, a primeira coisa que é eliminada da vida dele é a preocupação com as coisas dessa vida. É lógico que a pessoa não vai abandonar o trabalho, não é disso que eu estou falando. É que a graça de Deus te enche, te completa, você não teme mais o dia de amanhã. As palavras de Jesus começam a fazer sentido na sua vida. A Bíblia você começa a ler e começa a fazer sentido. Quando você começa a ler, fala: meu Deus, estava na minha frente todos esses anos, estava aqui. Quantas pessoas no canal estão falando que começaram a ler e se apaixonaram? Sabe por quê? Foi porque você foi convertido, irmão. Sabe por que você está entendendo agora? Sabe por que agora você está com fome de ler? É porque você foi convertido e aí a palavra está começando a entrar dentro de você. A palavra começa a trabalhar dentro de você. Vê o resultado dos nossos irmãos da CCB, eles nem gostam da Bíblia. Jesus é apenas um personagem da Bíblia. Não tem o mínimo sentimento por Jesus. Não tem afeto. Eles passam a vida inteira louvando e glorificando a própria denominação.
falando da denominação. O evangelho que a CCB prega é o evangelho da própria denominação, falando dela para as outras pessoas. Eles chegam nas outras pessoas falando da denominação, que lá o homem senta de um lado, a mulher senta do outro. Vamos lá para minha igreja que você vai ver, você vai gostar, né? Você vai ver, Deus vai falar com você. Deus vai falar face a face com você. Você acha que quando ele fala isso, que Deus vai falar com a face dele, ele está falando de uma pregação bíblica? Não. É aquele culto da adivinhação. A pessoa chegar e o pregador adivinhar o que aconteceu na vida da pessoa. Paulo expulsou uma pessoa que tinha este mesmo espírito de adivinhação. Atos capítulo 16. Lê lá, irmão. O convertido, irmão, ele não vai atrás de adivinhação nenhuma. Ele não fica preocupado com o dia de amanhã. Sabe por quê? A graça nos enche, nos basta. É lógico que eu era cego, irmão. Nunca disse que eu não era. Olha aqui o comentário. Josafá, você também era cego quando você estava na CCB. Os que estão lá, talvez um dia Deus o liberte da cegueira. Continue falando verdadeiramente. Deus abençoe. Sim, nunca disse que eu não era. Já cansei de falar aqui diversas vezes que eu era um CCBano. CCBano raiz. Eu era como se fosse uma espécie de um CCBano meio que líder lá dentro. Combatia as outras pessoas. Quando ia para as limpezas da igreja, eu fiscalizava o trabalho dos outros CCBanos para ver se quem limpou o vitrô se limpou direito, porque para nós cuidar daquele templo era a coisa principal da nossa vida. Aí eu ficava em cima, ia em cima, trabalhava em construção, ia aqui, ia lá, desperdiçando toda a minha energia e o meu templo a serviço do próprio templo. E Jesus? Mas Deus me alcançou pela sua infinita misericórdia. O Senhor Deus me buscou, me converteu, me abriu o coração. Só quem é convertido entende o que é a saída de um CCBano. Quem está lá dentro e não entende o evangelho, quando ele ouve nós falando que saiu de lá, como ele não entende o evangelho, ele acha sempre as mesmas coisas. Ele queria ministério, mas não conseguiu. Por isso que ele saiu. Ou seja, são argumentos ilógicos. Porque se eu queria ministério, por que eu vou sair? Dá para entender? Não dá. Era só ficar lá e... exatamente, meu, eu era uma espécie de um Saulo lá. Era só ficar lá, puxar o saco e assim por diante. Aí eles falam, ele deve ter feito alguma coisa de errado. Porque a adoração que eles têm pela denominação é tão grande que eles acham impossível alguém rejeitar a CCB. Ele não pode ter rejeitado. Ele tem que ter sido jogado para fora. Eles não suportam, né? Ou saber ou ouvir alguém dizer que de livre, espontânea vontade deu as costas e foi embora. Isso para eles não é possível. Isso é impossível, porque a grande e gloriosa CCB é a graça revelada do céu. Gente, observa que essas são espécies de falas de glorificação. O que eles deveriam estar fazendo essa mesma declaração de devoção a Jesus. Jesus é o grande, o Rei da Glória, o revelado do céu para nós. Você percebeu, gente, o roubo que ela faz dos atributos de Jesus para colocar sobre a denominação? E as pessoas nem percebem lá dentro. Nem percebem. Aqui é o caminho. Eu já ouvi, irmão, se você não vier para cá, Deus não vai te salvar. Quem é o caminho que fala na Bíblia? O Cristo. Cristo é o caminho. Se você não vier em Cristo, você não se salva.
E a prova mais cabal dessa foi essa pregação. Vocês viram a diferença, irmão? O Hélio Bianco, ele destruiu o Salmos 24. Ele abriu o Salmo e acabou com o Salmo 24. A primeira coisa que fez, ele saca o Rei da Glória, que é Jesus, né? Que sequer ele falou em momento algum o nome de Jesus. Ele saca e joga fora Jesus Cristo. Ele manda Jesus para fora. E depois de sacar Jesus, o próximo passo qual que é? É se colocar no lugar de Jesus. Então, ele quando tira Jesus, ele cria um buraco no texto, e aí precisa ser preenchido por alguma coisa, esse buraco. O que é preenchido pelo quê? O próprio CCBano. Aí ele coloca lá. Então você tem lá, Jesus é o único que poderia subir no monte do Senhor, é o único que pode entrar na presença de Deus pelos seus próprios méritos, que é o que está dizendo no texto. Então ele saca Jesus dali, ele pegou Jesus do monte assim, ó, balangou Jesus e jogou fora. Sai daqui você não. Então quem é que vai subir? O CCBano, claro. Nós vamos falar para ele, irmão, ó, você quer subir no Monte Sião? Ah, eu quero. Então é o seguinte, você não põe a mão em nada do que não é seu, você não fica de olho na mulher do vizinho, você não arruma briga com ninguém e você vai subir no Monte do Senhor. Se fosse assim, tava fácil, gente. O Monte do Senhor agora ia ter milhões de pessoas no Monte do Senhor. E Jesus Cristo? Ah, Jesus Cristo é só mais um. É só mais um. É isso que ele fez no texto. Sendo que Deus, ele olha e fala: quem pode vir na minha presença? Quem pode subir no monte do Senhor? Quem são vocês? Ele olha para a terra e fala: quem vocês são? O que é a terra? Vocês são tudo obras das minhas mãos. Vocês foram criados por mim. Quem vocês são? E então vem um. Quando vem um, depois do próprio Deus fazer essas perguntas indagatórias, ele indaga: quem pode subir no monte do Senhor? De repente começa a caminhar um, e todo mundo corre para ver quem é esse. Quem é esse que vem subindo? E ele responde: eu sou o Rei da Glória. Gente, essa é a pregação Salmos 24. E eu posso dizer, a partir de hoje, irmão, essa pregação impactou minha vida. Minha vida, gente. Minha vida. Depois daquela análise do Hélio Bianco, e eu lendo o texto, porque a gente tem um cuidado de ler, né, e fazer a interpretação lá correta, e a gente sabe que lá está falando de Jesus. E o irmão me mandou um link, e eu fui dar uma lida, eu fui ver. Quando eu abri Paul Washer, eu falei: deixa eu ouvir. Essa pregação mexeu comigo, sentado na minha cama. Eu estava sentado, e eu coloquei para poder ouvir. Eu não consegui sair. Fiquei preso. Eu não sabia se eu caía de joelho, se eu glorificava. Não sabia o que fazer. Fiquei preso. Fiquei parado ali e falei: meu Deus do céu. Porque na pregação parece que você começa a enxergar aquela imagem, aquele o Todo-Poderoso tão grande que não cabia para entrar na glória. Não cabe. E aí você vê na pregação do Paul Washer aquela parte linda. Ele senta no trono, mas não senta só como Deus. Ele sentou como um homem. Ele é carne da nossa carne, osso do nosso osso. Ele é o nosso irmão. E, gente, que segurança maior você pode ter. O teu irmão está à destra do Todo-Poderoso, na representação genuína da criação de Deus, que é a imagem de um homem.
é maravilhoso, simplesmente assim. Isso é uma pregação verdadeira. Essa pregação te enche, te joga no pó, mostra o quanto que você é um miserável. Essa pregação, ela faz o trabalho dela, mostrar o quanto você é pequeno e o quanto que o Rei da Glória é grande. Se você entra na sua igreja e depois de um culto você vai embora, né? E você não sai de lá de dentro humilhado, diminuído e glorificando o nome de Deus pelo tamanho que Ele é, você não ouviu uma pregação genuína, você não ouviu a pregação da palavra de Deus. O que muitas das vezes acontece é ao contrário disso. Quantas vezes as pessoas vão buscar a palavra na congregação e elas saem de lá orgulhosas, soberbas, cheias de si, respirando vingança. Porque na palavra Deus falou que vai mandar para o cemitério a tal pessoa. Na palavra Deus falou vai virar. As pregações da Congregação Cristã no Brasil, elas aumentam apenas a sua ganância, aumenta a concupiscência que está no seu coração, ela aumenta apenas os desejos carnais, e vocês não percebem, e iludidos ficam mentindo para vocês mesmos que vocês são espirituais. Não, nós somos espirituais. Não, a gente é espiritual, porque a gente, né, e aquele monte de mentira. A pregação do Hélio Bianco, ela alimentou a ganância em vocês, a soberba. Quem você pensa que é, CCBano, para achar que você pode subir no monte do Senhor? Isso é soberba. Não, porque se você limpar sua mão, irmão, e você não pensar na mulher do vizinho, e você não roubar nada de ninguém, e você não falar nada de ninguém, pronto, você já pode subir o monte do Senhor. Você já pode chegar lá em cima no monte do Senhor, e o céu vai falar assim, aquela multidão de anjos vai falar assim, quem é? Ah, esse aí é o trilionésimo, 50º CCBano que tá subindo o monte. Oh, que maravilha, mas é tanta gente assim. Então por que Deus fez aquele discurso lá falando, indagando quem é que pode subir? Não é um discurso à toa de Deus, né? Porque se era tanta gente assim, perdeu tempo. Quem pode subir o monte do Senhor? Para pensar. Vocês viram o problema da igreja que se vangloria em dizer que não estudam a Bíblia? Olha o resultado aí. Não, nós não estudamos a Bíblia. Não, a gente não precisa da pregação. Não, a pregação vem na pura revelação, na hora quentinha. Eu não sei de onde eles tiraram isso, gente. Isso não está na Bíblia. Não tem conselho nenhum em nenhum lugar. Da onde eles inventaram isso? Da onde? Né? Eles acham que porque eu, hoje tendo um culto à noite, e eu aqui de manhã orando a Deus, aí eu vou lá fazer a preparação da pregação, aí Deus toca no coração, às vezes a gente separa uma passagem bíblica, né? Ou sem tocar, você vai lá, você acha a igreja precisa ouvir essa parte aqui, né? E você prepara. Eles acham que o Espírito Santo não vai ajudar a pessoa, não vai inspirar, não vai. Eles acham que porque eu abri de manhã é o homem. Não, estudou a Bíblia, é o homem que está fazendo. Eles criaram uma falácia, eles criaram uma fantasia, e eles estão vivendo essa fantasia até o dia de hoje. E aí, para segurar você aí, CCBano, eles proíbem vocês de frequentar outra igreja, ou de visitar outra igreja. Você não percebe que existe um problema aí? Por quê? Porque eles têm medo que vocês realmente se convertam em algum lugar e não voltem mais. Por isso precisam proibir que vocês frequentem um outro culto. Que mal, que pecado existe você ir visitar uma outra igreja? Explica para mim, aonde que está o pecado? Aonde?
Isso são mandamentos humanos, mandamentos de homens. Somente as seitas proíbem essas coisas. Só seitas. As seitas todas dizem que são únicas. Não tem nenhuma seita que fala, nós somos os melhores, mas a outra lá também é melhor. Não, todas elas se excluem para cima. É o que define uma seita. É quando ela se separa das outras para cima, dizendo ser a exclusiva, a detentora. E aí, na contramão, eles também proíbem as pessoas de saírem. Se você sair, eles lançam um monte de maldição nas pessoas. Quantos testemunhos, meu querido, você ouviu na congregação de pessoas que saiu da CCB e eles dizem que virou mendigo, ou que a vida foi destruída, ou que a pessoa acabou na miséria? Na onde que isso é bíblico? A Bíblia fala, ainda que as pessoas abandonem a Deus, ainda que as pessoas não gostem, a Bíblia não fala, Deus não vai pôr a mão em ninguém. A Bíblia diz que o dia da vingança do Senhor está reservada para o último dia. Não é agora. Está guardada por Deus para o último dia. Não é para hoje, meu irmão. Você prestou atenção, né? Esses argumentos é tentando tapar. Quando eles percebem que eles são uma seita, eles começam a tentar tapar os buracos de saída. E aí, uma heresia vai dando origem a outra heresia, e aí não para mais.